Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar de permutações, tá? Então é uma aula específica sobre esse conteúdo de permutações, onde o objetivo nosso ao final dessa aula será compreender e realizar aplicações sobre permutações simples, permutações com elementos repetidos e as permutações ditas circulares, tá bom? Então ao final da aula a gente espera que vocês consigam ter essa compreensão e realizar aplicações desses três tipos de permutações, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma permutação. Então, vamos inicialmente começar com o problema das filas, né? Problema 1. Quantas filas indianas podemos formar com 4 pessoas? O que é uma fila indiana? Uma fila indiana é a fila tradicional, aquela que você normalmente fica no banco, né? Uma pessoa atrás da outra, ou no supermercado para pagar uma compra. Esse é um exemplo de uma fila indiana, formada com 4 pessoas. Nesse problema nós queremos saber a quantidade de filas que podemos formar, ou seja, de quantas maneiras essas pessoas que estão nessa fila, essas 4 pessoas que estão nessa fila, podem trocar de posição, gerando uma configuração diferente, ou seja, uma fila diferente. Por exemplo, nesta configuração, nós observamos a troca de alguns elementos. Por exemplo, essa mulher que está aqui no final, agora está aqui no começo. Essa que estava primeira passou a ser segunda, o segundo passou a ser o terceiro e o terceiro passou a ser o quarto. Então nós temos aqui uma nova configuração, ou seja, uma nova fila. Como esse problema envolveu apenas a troca de lugar, de posição dos elementos que estavam nessa fila, nós dizemos que esse é um problema de permutação, tá? Então permutar para a gente vai significar o quê? Trocar de posição, trocar de ordem, mudar a ordenação inicial que nós tínhamos. Então, aqui nós temos alguns cenários, aqui é um outro exemplo de uma outra fila, uma outra troca possível em relação à fila inicialmente colocada. Aqui um outro exemplo, se você observar, cada uma dessas 4 filas tem uma configuração diferente da outra. Portanto, são cenários diferentes. Mas de fato, quantas filas dessa nós podemos formar? Essa aqui é a pergunta que está posta aqui inicialmente. Em outras palavras, eu poderia estar dizendo assim: quantas permutações eu posso formar com 4 elementos distintos, que são 4 pessoas distintas, ou seja, quantas configurações eu posso ter? Então, um problema de permutação é necessariamente um problema de ordenação, de uma fila, Bom, então vamos lá. Nós começamos com 4 posições na fila, digamos que nós vamos colocar nessa posição uma pessoa. A primeira etapa nossa é preencher ou colocar a pessoa que vai ocupar esse espaço. Então nós vamos dividir a montagem da nossa fila em 4 etapas, ok? Para usar o princípio fundamental. Primeira etapa, colocar uma pessoa nesse espaço. Segunda etapa aqui, terceira etapa no outro espaço e, por fim, a última posição que nós temos lá. Bom, quando nós começamos aqui, nessa posição, como é a minha primeira etapa, qualquer uma das 4 pessoas pode entrar. Então aqui nós temos 4 possibilidades. Quando nós vamos para a segunda casinha, que é essa que nós acabamos de destacar aqui, para cá nós já temos 3 possibilidades. Por que nós temos 3 possibilidades? Porque, obviamente, a pessoa que entrou nessa posição não pode mais entrar na posição seguinte. Então o número de possibilidades dessa casa é apenas 3. Quando eu vou para outra casa, eu tenho 2 possibilidades, porque as 2 pessoas que já entraram nessa posição da fila não vão poder ocupar simultaneamente a outra posição. E por fim, a última casa só tem uma possibilidade, que é a pessoa que sobrou. De acordo com o princípio fundamental da contagem, nós dividimos o evento formar uma fila em 4 etapas. Cada etapa tem o seu número de possibilidades, então pelo princípio fundamental é só multiplicar o número de possibilidades de cada etapa. Portanto, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, na notação de fatorial, para a gente é 4 fatorial. Que dá 24, mas vamos, por enquanto, deixar nessa notação. Então, o número de filas que eu posso formar com 4 pessoas, 4 fatorial. Ou o número de permutações com 4 elementos distintos que eu posso formar, 4 fatorial. Então, bem tranquilo, Bom, se essa fila tivesse 5 pessoas, não mais 4, como agora nessa outra situação, quantas filas nós poderíamos formar? O raciocínio é semelhante, análogo. Nós temos 5 espaços agora e nós dividimos o evento montar a fila em 5 etapas. Primeira etapa, 5 possibilidades. Qualquer uma das 5 pessoas pode ocupar essa posição. Uma vez escolhida essa posição,
para a outra posição, somente 4. Uma vez escolhidas as duas posições iniciais, para a outra posição, somente 3 possibilidades. E assim sucessivamente, e aplicando de novo o princípio fundamental da contagem, o que nós observamos é que uma permutação de 5 pessoas, né, formando uma fila indiana, ou seja, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso em notação fatorial é 5 fatorial. A gente sabe que 5 fatorial é 120. Então significa que com 5 pessoas você pode formar 120 filas diferentes, ou 5 fatorial filas diferentes, né? Bastante resultados aí diferentes. Bom, a ideia agora é generalizar isso, né? Porque isso na verdade é o problema de permutação, né? Quantas filas indianas nós podemos formar com N pessoas? Ou em outras palavras, quantas permutações simples nós podemos fazer com N objetos? Seria a mesma interpretação para esse caso. Bom, nós temos agora N posições. Para a primeira posição temos N possibilidades, seriam N pessoas. Para a segunda, 1 a menos, então N menos 1. Como 2 pessoas já ocuparam as posições iniciais, para a terceira posição, N menos 2. E assim sucessivamente, até que para as posições finais nós temos 3, 2 e 1. Tá? Então, usando o princípio fundamental da contagem, nós fazemos o quê? Multiplicamos as possibilidades em cada uma dessas etapas. Portanto, N fatorial, né? É o produto de N por N menos 1, N menos 2 e assim por diante. Então, observe que essa questão das filas, ela generaliza, né, esse problema. Ou seja, o número de filas que eu posso formar com N pessoas, filas indianas, é N fatorial. Isso é a mesma coisa que o número de permutações que eu posso formar com N objetos. Nós vamos dizer permutações com elementos diferentes, que é exatamente o que caracterizou, né? Não tem uma pessoa, a mesma pessoa ocupando 2 lugares na fila. Então são pessoas diferentes ocupando lugares diferentes, tá? Então, de modo geral, o número de permutações com N elementos distintos que podemos formar é igual a N fatorial, né? Nós anotaremos dessa maneira. Então, Pn significa permutações com N elementos, tá? Igual a N fatorial. Tá? Então, primeira ideia bem tranquila, nós vamos chamar isso de permutação simples, tá? Bom, vamos aplicar um pouquinho da nossa ideia de permutações agora nas ideias dos anagramas, né? São probleminhas que aparecem com frequência. O que é um anagrama, né? Um anagrama é uma palavra que eu obtenho a partir de outra, trocando a posição das suas letras. Então, por exemplo, quando eu pegar aqui a palavra Bia, né? O que é um anagrama da palavra Bia? É você obter uma outra palavra trocando a posição das letras. Então, Bia, Bai, Iba, Iabe, Aib, Abi, né? São todos os anagramas da palavra Bia. Né? Nesse contexto, pessoal, a gente vai considerar também a própria palavra sendo um anagrama dela. Então, quando eu pergunto quantos anagramas tem a palavra Bia, a resposta é 6. Tá? A própria palavra Bia também entra neste cenário. Observe que aqui eu fiz todos os casos, são 6 casos distintos, aqueles que começam com B, aqueles que começam com I e os que começam com A. Tá? Bom, mas a gente pode generalizar isso, obviamente, sem ter que fazer todos os casos. Então vamos ver alguns exemplos usando as ideias de permutações. Então, a primeira coisa que você observa é que um anagrama é, na verdade, um problema de permutação, porque você está trocando de posição as letras. Trocar de posição é permutar, é trocar. Bom, então qual o número de anagrama das seguintes palavras? Vamos lá. UFAC, letra A, e letra B, sorte. Então, letra A. Quantos anagramas tem a palavra UFAC? Ora, UFAC tem 4 letras distintas. Então é como se fosse um problema das filas. 4 pessoas distintas, 4 letras distintas, uma permutação com 4 elementos distintos. A resposta é 4 fatorial. Então, a palavra UFAC tem 24 anagramas, que é o resultado de 4 fatorial. Lembrando que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Bom, na palavra sorte, mesma ideia. Sorte tem 5 letras distintas. Portanto, o número de anagramas da palavra sorte é 5 fatorial, que corresponde a 120. Lembrando que nesse 120 está contabilizado também a própria palavra sorte. Tá? Ela deve ser contabilizada nessa pergunta. Bom, vamos ver mais um problema, uma aplicação 2, né, um problema de permutação também envolvendo a ideia de anagrama. Então vamos considerar a palavra de Carlos, é o meu nome, né, o professor aqui que vos fala.
Então vamos a algumas perguntas. Letra A, o número de anagramas da palavra de Carlos. Observe que na palavra de Carlos nós temos 8 letras distintas. Tá? Na letra B, o número de anagramas em que as vogais aparecem juntas. Na letra C, o número de anagramas em que as vogais aparecem sempre juntas entre si e as consoantes também ficam sempre juntas entre si. Então, vogais juntas, consoantes juntas. E na letra D, o número de anagramas que começam com uma vogal e terminam com uma consoante. Bom, são 4 perguntas, vamos repartir então em 4 respostas, né? Primeira, o número de anagramas da palavra de Carlos, geral. Então, o que você tem que fazer? É de Carlos, tem quantas letras? 8. 8 letras distintas. Permutação de 8 elementos, 8 fatorial. Tá certo? 8 fatorial é igual a 4.320. Lembrando que 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, se eu quisesse montar uma senha a partir de um anagrama do meu nome, eu teria 40.320 possibilidades diferentes de senha, né? Ok, na letra B, o número de anagramas em que as vogais aparecem sempre juntas. Então aqui nós temos uma situação já um pouquinho diferente, né? O que eu quero? Eu quero que as vogais da palavra é de Carlos fiquem juntas. As vogais são E, A e O. Então, como eu quero que elas fiquem juntas, eu vou colocar um quadrinho aqui, né, como se fosse uma plaquinha em que as vogais aparecem juntas. Em seguida, eu vou colocar cada plaquinha com as outras consoantes que ficaram. O D, o C, o R, o L e o S. Então, observe que aqui nós temos as 8 letras, as 5 consoantes, cada uma em uma plaquinha diferente, e as vogais eu coloquei numa plaquinha só. Por quê? Porque como eu quero que elas fiquem sempre juntas, quando uma mudar de posição, a outra tem que ir junto. Ok? Bom, observe que neste caso, as vogais estão juntas, mas elas não precisam necessariamente ficar nessa ordem. E, A, O. Poderia ficar, por exemplo, E, O, A. Ou A, E, O. E assim por diante. Então, eu tenho que pensar inicialmente da seguinte forma. Quantas permutações ou quantas trocas de posição eu posso fazer entre as vogais? Como são 3 elementos distintos, a resposta é 3 fatorial. Bom, então 3 fatorial representa para a gente a troca de posição das vogais dentro da mesma plaquinha. Em seguida, nós podemos trocar de posição uma plaquinha com outra. Ok? E aí nós vamos considerar agora que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaquinhas. E, portanto, o número de trocas de posição de 6 elementos distintos é 6 fatorial. Então, eu dividi agora esse problema em em 2 etapas. Primeira etapa, mudar de posição as vogais, a resposta é 3 fatorial. Segunda etapa, mudar de posição as plaquinhas, a resposta é 6 fatorial. De acordo com o princípio fundamental da contagem, multiplicamos essas possibilidades. Então a resposta é 3 fatorial vezes 6 fatorial. Ou seja, 3 vezes 2, 3 fatorial. E o 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Né? E isso, no final, dá 4.320 anagramas. Né? Então, um problema já um pouco mais diferente, né? Distinto do primeiro. Exige que coisas fiquem juntas, né? Que vogais fiquem juntas. Na letra C, nós queremos agora o número de anagramas que as vogais aparecem sempre juntas e que as consoantes também fiquem juntas entre si. Então, olha o que acontece. Nós queremos que numa plaquinha fiquem as vogais, E, A e O, e queremos agora uma outra plaquinha em que as consoantes fiquem sempre juntas. Então, quando eu mudar uma consoante, a outra tem que ir junto. O que pode acontecer nesse caso? Nesse caso, nós podemos trocar de posição as vogais aqui dentro e podemos trocar de posição as consoantes aqui dentro. Então, quantas trocas eu posso fazer com as vogais? São 3 elementos, portanto, 3 fatorial. Agora, quantas trocas eu posso fazer com as consoantes? 5 elementos distintos, resposta 5 fatorial. Mas eu ainda posso fazer a troca de posição das 2 placas, uma com a outra. Como são 2 placas, 2 elementos distintos, a resposta é 2 fatorial. Então, veja, nós dividimos agora esse problema em 3 etapas. Trocar de posição as vogais, trocar de posição as consoantes estando juntas e trocar de posição as plaquinhas que mantêm essas consoantes e vogais juntas. Então a resposta para isso é simplesmente o produto das possibilidades de cada etapa. 3 fatorial
vezes 5 fatorial vezes 2 fatorial. E a resposta é 1.440 anagramas. Tá? Então, espero que vocês tenham compreendido esse exemplo e vamos para o próximo, né? Na letra D, nós colocamos mais uma condição. Nós queremos que os anagramas, queremos saber a quantidade de anagramas que começam com uma vogal e terminam com uma consoante. Tá? Bom, então vamos lá. A palavra de Carlos tem 8 letras. Então nós dividimos aqui em 8 placas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na primeira plaquinha tem que ter uma vogal. As possibilidades para vogais são E, A e O. Na última plaquinha tem que ter uma consoante. As possibilidades são D, C, R, L, S. Bom, então vamos lá. Para a vogal, nós temos 3 possibilidades. Para as consoantes, nós temos 5 possibilidades. E aqui no meio, podem ficar em qualquer ordem, correto? As vogais e as consoantes que não entraram na primeira e última casa. Então, o que nós vamos fazer com essas vogais e consoantes que estão aqui no meio? Elas podem trocar de posição entre si. São quantos elementos? São 6. Portanto, eles podem trocar de posição de 6 fatorial maneiras distintas, né? Bom, então nós dividimos esse problema em 3 etapas. Primeiro, colocar uma vogal na primeira casa. Segunda etapa, colocar uma consoante na última casa. Terceira etapa, trocar o pessoal aqui de lugar. Bom, princípio fundamental da contagem, multiplicamos as possibilidades em cada uma das etapas. Resultado, né? 6 fatorial. 6 fatorial está aqui de rosinha, 720. Vezes 3 vezes 5, o resultado é 10.800 anagramas, né? Então, até aqui, todos os nossos problemas envolviam apenas o quê? A troca de posição, né? A ordenação dos elementos. E os elementos, por enquanto, eram todos distintos, né? Bom, agora vamos ver a seguinte situação. Qual o número de anagramas da palavra arara? Então, veja, eu quero formar uma palavra, a partir da palavra arara, trocando a posição das letras. Bom, o que tem diferente a palavra arara da palavra de Carlos? Aqui a palavra de Carlos, todas as letras eram distintas. E na palavra arara, tem letras repetidas. Então, significa que, quando você trocar o A com o A, não mudou a palavra. Continua sendo arara. Se aqui nós tivéssemos 5 letras diferentes, né, como por exemplo a gente fez da palavra sorte, que eram 5 letras diferentes, a resposta era simplesmente 5 fatorial. Porém, quando eu troco de posição o A com A ou o R com R, eu não mudo a palavra. Então isso é um problema. A gente não quer contar coisas repetidas. Então, primeiro observe a seguinte situação. Se a gente colocasse aqui em cores diferentes a palavra arara, então o primeiro A vermelho, o segundo A verde e o último A cinza, e depois o primeiro R azul e o segundo R preto, digamos que eu ficasse trocando agora de posição os As e os Rs, quantas palavras araras iriam se repetir se a gente conseguisse destacar ou diferenciar o A do R, né? Então veja, vamos fixar o A vermelho. Nesse caso, nós trocamos aqui de posição, deixei fixado o R, né? E nós trocamos de posição o A. O A verde veio para cá e o A cinza veio para cá. A palavra continuou sendo arara. Então, vamos agora colocar o A verde no começo e fazer essas trocas. O que você vai observando, começando com o cinza, que trocando apenas esses As, que estão com cores diferentes, né, nós obtemos 6 palavras araras distintas, se a gente pudesse diferenciá-las pelas cores das letras A, ok? Bom, agora, mas eu não troquei de posição o R, observe que em cada uma dessas o R ficou com a mesma corzinha aqui, azul e preto. Então, se a gente agora fizesse a troca em cada uma delas da posição do R, o R preto viesse para o lugar do azul, o que a gente iria observar? Que essa palavra arara, com a troca de posição dos As e a troca de posição dos Rs, ela iria estar se repetindo 12 vezes, ok? Bom, vejamos que isso também acontece se eu pegar um outro anagrama. Então, eu não quero contar, obviamente, arara 12 vezes, porque é a mesma palavra. Então, o que seria um anagrama diferente da palavra arara? Seria, por exemplo, o ar, né? Começando com os 3 As e terminando com os 2 Rs. Só que quando eu venho para cá, eu teria o mesmo problema aqui da palavra arara. Ou seja, se eu ficasse trocando de posição aqui os As,
troquei de posição aqui o verde com cinza, ó, e mantive os R's, eu ia gerar para essa palavra também 12 anagramas idênticos, porque a palavra não teria sendo modificada. Então significa o seguinte, que cada palavra, quando eu pego a palavra arara, agora eu vou colocar aqui nessa ordem, se fossem 5 letras distintas, a resposta seria 5 fatorial, ou seja, seria 120. Porém, tem 3 letras que se repetem, que é o A. Então, o que a gente está pensando? Se essas 3 letras trocassem de posição, seria 3 fatorial a troca de posição entre elas, se elas fossem distintas, né? Como a gente colocou aqui pelas cores diferentes. Os 2 R's, sendo distintos, eles poderiam trocar de posição entre eles 2 fatorial vezes. Bom, o que é 3 fatorial? É 6, né? E 2 fatorial é 2. 6 vezes 2, 12. Observe que é exatamente 12 vezes essa palavra se repetindo, 12 vezes essa palavra se repetindo. Então significa que nesse 5 fatorial tem muita repetição. Ou seja, cada anagrama se repete 12 vezes. Então como é que a gente corrige esse problema, pessoal? A gente pega esse 5 fatorial e divide por 12. Por quê? Ao dividir por 12, você está eliminando as repetições, né? Então, a resposta para esse problema seria 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é o 12, né? Que é o 12 aqui embaixo, que dá, na verdade, 120 dividido para 6 vezes 2, que é 12, e isso dá 10. Ou seja, veja, a palavra sorte tinha 120 anagramas, né? Mas a palavra arara, que também tem 5 letras, mas como tem letras repetidas, né, só tem 10 anagramas diferentes. A gente, quando faz essa divisão, a gente está fazendo o quê? Eliminando as contagens repetidas, tá certo? Que seria o número de vezes em que o A troca de posição com ele mesmo e que o R troca de posição com ele mesmo. Bom, então vamos tentar, né, generalizar isso aqui de uma maneira mais simples. Espero que vocês tenham compreendido essa explicação mais conceitual. Vamos tentar generalizar isso aqui de um modo mais fácil, né? A palavra arara tem 5 letras, ok? Mas ela tem repetição. Então o A se repete 3 vezes e o R se repete 2 vezes. O que nós vamos fazer? Nós vamos anotar o número de permutações da palavra arara. Como tem elementos repetidos, nós vamos usar essa notação. P5 seria a palavra ou a permutação que eu estou fazendo tem 5 elementos, seriam as 5 posições, na verdade. Porém, tem um que se repete 3 vezes e outro que se repete 2 vezes. Então, nós vamos usar essa notação aqui agora. Permutação de 5 elementos com 3 repetições de um e 2 repetições do outro. Bom, e qual é a resposta para esse problema? A permutação de 5 elementos com 3 e 2 repetições é 5 fatorial. Seria você tratar como se não tivesse diferença e dividir pelo fatorial das letrinhas que se repetem, né? Quando você faz essa divisão, o que você está fazendo? Você está eliminando do 5 fatorial as contagens iguais, as contagens que se repetiram. Bom, feito isso, é só fazer a conta. O que é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, deixei aqui para cancelar com de baixo. E o 2 fatorial é 2, né? Então esse 3 cancela esse 3, e aqui em cima ficou 20, dividido para 2, 10. Bom, então essa é a notação que nós vamos utilizar, e é também um problema bem tranquilo, né? Ou seja, é só observar as letras que se repetem, quantas vezes se repetem. Então, vejamos se isso ficou claro. Vamos ver mais um exemplo, né? Um casal deseja ter 5 filhos, 3 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Qual o número de possibilidades de ocorrência destes nascimentos? Então vamos lá. O casal deseja ter 5 filhos. Como ele quer 3 homens e 2 mulheres, pode acontecer o quê? Os 3 primeiros seriam, aqui no caso eu coloquei M como macho e F como fêmea, né? Então, o masculino e feminino, né? 3 masculinos e 2 femininos. Mas uma outra possibilidade seria você trocar de posição essas letrinhas. Então, seria o primeiro filho do sexo masculino, o segundo feminino, o terceiro masculino, o quarto feminino e o último masculino, né? E assim por diante. Você teria vários cenários. Bom, como é que a gente generaliza isso então, né? A gente resolve esse problema com as ideias anteriores. A palavra, o nascimento desses 5 filhos, na verdade, para a gente vai ser uma palavra. A palavra MMMFF. É um problema de um anagrama. Então a gente pegou um problema e modelou pelo problema de anagrama, né? Quantos anagramas eu posso formar com essa palavra? Seria as trocas de posição dessas letras. Ou seja, um problema de permutação. Mas com elementos repetidos, porque o M se repete e o F se repete. Então vamos lá. São 5 elementos, 5 fatorial. Mas o M se repete 3 vezes
Então vou dividir por 3 fatorial e o f se repete 2 vezes, vou dividir por 2 fatorial. Então o resultado disso vai ser o quê? 5 fatorial dividido para 3 fatorial e 2 fatorial, que também dá 10, né? Pelo mesmo cálculo que a gente fez anteriormente. E a notação é a mesma, permutação de 5 elementos com 3 e 2 repetições. Então, existem vários problemas em que nós podemos estar modelando com permutação com elementos repetidos, né? Como, por exemplo, uma sequência de DNA. Né? Na sequência de DNA, você pode codificá-las com letras, né? Uma sequência de DNA é uma codificação de letras, você pode pensar assim apenas do ponto de vista matemático, né? E a troca de posição dessas letras mudaria, né, a sequência de DNA, por exemplo. Bom, vejamos agora um outro problema, bem diferente dos anteriores, né? Esperamos que vocês tenham compreendido os anteriores. E agora um problema que está bem diferente daquele, né? Problema 6. Lembrando que nós estamos colocando aqui situações agora diferentes para que vocês, quando forem fazer os exercícios, né, tenham visto algumas situações diferentes durante a aula. Quantas soluções inteiras e não negativas tem a equação x mais y mais z igual a 8? Então é um problema bem técnico, né? Bem puramente matemático, aparentemente. Qual o número de soluções inteiras que eu tenho para essa equação x mais y mais z igual a 8? Ou em outras palavras, como é que eu posso pegar o número 8 e particionar em 3 grupos de números inteiros, né? Sendo que eu posso ter uma dessas soluções sendo igual a 0. Bom, como é que a gente vai tentar modelar isso? E por que que isso é um problema que tem a ver com permutação? Aparentemente não tem nenhum problema, parece ser um problema de álgebra, né? Vamos pensar no seguinte, o número 8 nós vamos dividir em 8 bolinhas, que seriam as unidades, né? Como a gente quer achar soluções inteiras, significa que nenhuma bolinha dessa vai aparecer quebrada, você tem que sempre separar de modo inteiro. Os dois sinais de mais que aparecem aqui, ó, seriam os separadores das unidades. Então, por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas, seriam as 8 unidades que eu quero particionar, e os dois sinais de mais que eu estou colocando aqui. Nessa conjectura aqui, tá, a gente tem a solução x igual a 1, seria uma bolinha antes desse sinal de mais, é o x. Depois desse sinal de mais, tem 1, 2, 3, 4 bolinhas, então o y é igual a 4. E depois do segundo sinal de mais, tem 3 bolinhas, então o z é igual a 3. Observe que você somar 1 mais 4 mais 3 dá 8. Então você particionou 8 e encontrou uma solução, né? Bom, é claro que existem outras, né? Você poderia, por exemplo, ter essa configuração. O que é essa configuração? Observe que aqui continua tendo as 8 bolinhas e os dois sinais de mais que aparecem aqui. Nessa configuração, nós temos a solução x igual a 0, y igual a 5 e z igual a 3. Veja, antes do primeiro sinal de mais não tem nenhuma bolinha, então x igual a 0. Depois do segundo sinal de mais nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 5 bolinhas, então y igual a 5. E depois do último sinal de mais, 1, 2, 3 bolinhas, então z igual a 3. Tá certo? Então, mais uma configuração. Para tentar fixar, mais uma configuração aqui. Qual é essa solução, então? Pense aí você um pouquinho, né? Então, nessa solução, nós temos as 8 bolinhas. E qual é a solução que está dada aqui? Antes desse sinal de mais, temos 4 bolinhas. Aqui tem 1 e depois tem 3. Então, essa é a solução. X igual a 4, y igual a 1 e z igual a 3. O que nós estamos fazendo aqui é sair de um problema que era algébrico para um problema de contagem. Por quê? Nós observamos que esse problema se resume a trocar de posição esses símbolos, ok? Então, eu troquei, por exemplo, a primeira solução para a segunda solução, houve uma troca de posição. Dessa bolinha veio para cá e o sinal de mais veio para o lugar dela. Ok? E isso mudou a solução. Então, a troca de posição desses símbolos modifica a solução. É isso que a gente observa. Então, esquece o problema inicial e pensa o seguinte. Se eu tivesse uma sequência com 8 bolinhas idênticas e 2 sinais de mais, quantas trocas de posição eu posso fazer? Ora, primeiro, troca de posição, permutação. Quantos elementos nós estamos trocando de posição? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que 10? As 8 bolinhas e os 2 sinais de mais. Então, é uma permutação de 10 elementos com 8 repetições, porque se você trocar bolinha com bolinha, não muda o cenário. E 2 repetições do sinal de mais, porque se você trocar sinal de mais com sinal de mais, também não muda o cenário. Então, a permutação de 10 elementos com 8 e 2 repetições. E isso é 10 fatorial
dividido por 8 fatorial e 2 fatorial, né? Desenvolve o 10 fatorial, é 10 vezes 9 vezes 8, que vai cancelar com o de baixo, e ficou o 2 aqui embaixo. 10 vezes 9 dá 90, ou 10 dividido por 2 dá 5, né? E 5 vezes 9, 45. Então, quer dizer, o número de permutações dessas bolinhas e esse sinal de mais é 45. Então, o número de soluções dessa equação, inteiras e não negativas, né, é de 45. Então, tem 45 soluções possíveis para essa equação. Bom, como é que isso pode aparecer num problema, professor? Vamos então para o problema 7. Veja aqui o problema 7. Uma pessoa deseja tomar um sorvete com 3 bolas, dentre os seguintes sabores disponíveis: chocolate, morango, uva e flocos. De quantas maneiras ela pode escolher esse sorvete? Bom, quem olha aparentemente para esse problema parece não ver relação desse problema com o problema anterior, com o problema 6. Né? Então você quer pedir um sorvete, quer 3 bolas e tem 4 sabores. Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: quando você pede um sorvete, você poderia estar pedindo todos os sabores de chocolate. Ou pedir um sabor de chocolate, 2 de morango, 1 de uva e nenhum de flocos. Então, existem sabores que podem aparecer ou não. Né? Ou você poderia pedir todo de um único sabor. Além disso, a ordem com que você pede o sorvete, a ordem da bolinha, né? Então se você pedir 2 bolas de chocolate e 2 bolas de morango, tanto faz se as 2 bolas primeiras são de morango e as 2 últimas são de chocolate e vice-versa. Isso não vai interferir no sorvete, porque os sorvetes assim teriam o mesmo sabor. Então, observe que esse problema pode ser modelado por uma equação. Qual é a equação? C mais M mais U mais F igual a 3. O que seria o C? A quantidade de bolinha de chocolate que eu pedi, somado com a quantidade de bolinha de morango, somado com a quantidade de bolinhas de uva, somado com a quantidade de bolinhas de flocos, ela não pode ser maior nem igual a 3. Tem que ser menor ou igual a 3. Tem que ser igual a 3. Exatamente igual a 3. Por quê? Porque eu quero 3 bolinhas de sorvete. Então, C, M, U e F seriam, respectivamente, as quantidades de bola de cada sabor que eu iria pedir. Aí você diz, mas professor, mas tem 4 letrinhas aqui só 3. O que acontece? O que acontece é que, obviamente, tem algum sabor que não vai aparecer. Então, com certeza, você vai ter soluções igual a 0 aqui, né? Bom, então, o que nós queremos fazer aqui é particionar o número 3, são 3 bolinhas, não é isso? Mas nós queremos particionar em 4 grupos, porque são 4 tipos de sabores. Nós temos aqui 1, 2, 3 sinais de mais. Eu coloquei aqui os 3 sinais de mais. Então, colocando nessa posição, significa o quê? Uma bolinha de chocolate, uma bolinha de morango, aqui não tem ninguém, então 0 bolinha de uva e uma bolinha de flocos. Ou seja, nós teríamos uma solução do tipo 1, 1, 0, 1. Observe que você somar 1 mais 1 mais 0 mais 1 dá 3 e você tem o sorvete montado direitinho. Uma outra configuração seria, por exemplo, você trocar de posição esses símbolos, né? Então, sinal de mais vem para cá, o outro sinal de mais vem para cá, mas continuando com 3 bolinhas e 3 sinais de mais. Qual é essa configuração, então, aqui? Essa configuração é, antes do sinal de mais não tem ninguém, significa nenhuma bola de chocolate. Depois desse daqui tem 2 bolinhas, então 2 bolinhas de morango. Depois desse tem uma bolinha, então uma bolinha de uva. E depois desse sinal não tem ninguém, então nenhuma bolinha de flocos. Observe então que esse sorvete seria um sorvete formado por 2 bolas de morango, uma de uva, nenhuma de flocos, nenhuma de chocolate. Bom, então de novo, esse problema de quantas soluções inteiras e não negativas tem essa equação, virou um problema de permutação. Permutação de quantos elementos? 3 mais 3, 6. Só que tem 3 bolinhas se repetindo, 3 sinais de mais se repetindo. Então, a permutação de 6 elementos com 3 e 3 repetições. Né? 3 repetições das bolas, 3 repetições do sinal de mais. Resposta para isso: 6 fatorial sobre 3 fatorial e 3 fatorial. Aí desenvolve o fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, cancela com o de baixo. O 6 cancela o 3 vezes 2 e sobra apenas 5 vezes 4, que é 20. Então, existem 20 soluções inteiras e não negativas para essa equação, ou seja, existem 20 formas diferentes de você montar esse sorvete. Né? Então, é interessante vocês observarem esse tipo de problema, um problema diferente, né? Então, dê uma olhadinha nele aí com atenção, tá? Bom, e para fechar a nossa aula, né, nós vamos falar agora das chamadas permutações circulares, que seria o seguinte: eu quero trocar de posição elementos, mas os elementos estão numa roda. Então, permutar é trocar de posição, né, gente? Então, toda a nossa aula aqui é troca de posição. Eu quero fazer isso, mas os meus elementos estão numa roda. Como é que eu posso
estar resolvendo esse problema. Bom, então vejamos. Vamos pensar o seguinte: quantas maneiras distintas Ana, Fernanda, Luiz e Eduardo podem montar uma roda de ciranda? Então vamos colocar os 4 numa roda: a Ana, a Fernanda, o Luiz e o Eduardo. Primeira coisa que a gente tem que observar é que, se a gente der um giro na roda, observe que aqui eu dei um giro, né? O A veio para o lugar do F, aqui ó, o F veio para o lugar do L, o L veio para o lugar do E e o E veio para o lugar do A, então essa roda deu um giro e gerou essa outra roda. O que acontece? Quando uma roda dá um giro, ela não foi alterada, porque são as mesmas pessoas nas mesmas posições, né? Se você observar, quem está do lado direito e do lado esquerdo de cada um deles é sempre a mesma pessoa, então significa que a roda é a mesma. E se eu fizesse isso de novo, desse mais um giro nessa roda, e depois mais um giro nessa roda, as 4 rodas que aparecem aqui, na verdade, são 4 rodas idênticas, porque as pessoas só deram um giro na roda, né? Elas, de fato, não mudaram de posição, né? Quem está à esquerda da Ana é a Fernanda e quem está à direita é o Eduardo. E isso acontece em todas as outras. E isso acontece com cada elemento. Agora, se essas permutações fossem em filas indianas, então, por exemplo, aqui seria AFLE, e eu jogasse o A para o lugar do F, o F para o lugar do L, o L para o lugar do E e o E para o lugar do A, eu geraria agora a permutação EAFL. Na fila indiana, essas permutações seriam diferentes. Aqui seriam permutações diferentes, ou seja, se eu estivesse falando em uma fila indiana, seriam 4 cenários diferentes que eu deveria considerar. Mas como eu estou falando em uma fila circular, são 4 cenários que na verdade são idênticos, então que eu não deveria considerar. Então a gente vai resolver o problema exatamente com essa ideia, ou seja, nós temos 4 elementos. A resposta seria 4 fatorial se fosse uma fila indiana. Porém, de 4 em 4, as rodas se repetem. Então eu divido por 4 para eliminar essas repetições. Então a permutação circular de 4 elementos é simplesmente 4 fatorial dividido por 4. Né? Desenvolvendo 4 fatorial, dá 4 vezes 3 fatorial sobre 4. O 4 cancela o 4, 3 fatorial que é 6. Então o número de rodas diferentes que eu consigo formar com 4 pessoas é apenas 6. Observe que o número de filas que eu posso formar com 4 pessoas é 4 fatorial, que dá 24, bem mais, tá certo? Mas dentro dessas 24, tem sempre de 4 em 4 as repetições ocorrendo. Por isso que a gente divide para eliminar esse resultado, né? Esses resultados que se repetem que nós não desejamos contar. Então, ficou fácil então a permutação circular, né? Vamos lá. Uma permutação circular de n elementos é simplesmente n fatorial dividido para n. Quando você divide, o que você está fazendo? Você está eliminando os elementos que são as repetições que aconteceram dentro desse n fatorial, né? E enxugando apenas para aquelas filas circulares ou permutações circulares, né? Ou rodas, né? Que realmente são distintas uma da outra. Quando você desenvolve o n fatorial, fica n vezes n menos 1 sobre n. Esse n cancela o n de baixo e o resultado é n menos 1 fatorial. Então veja, quando a gente colocou 4, uma fila com 4, 4 menos 1, 3. 3 fatorial, 6. Tá certo? Você pode usar direto esse resultado. Mas aqui é bem intuitivo porque é preferível que vocês aprendam, né? No lugar de decorar uma forma como essa. Ou seja, vocês entendam o procedimento. Então vamos lá. Uma fila circular agora com 5 elementos, digamos, Ana, Fernanda, Luiz, Eduardo e Bruno, agora tem 5 pessoas na fila. Quantas filas eu posso formar? Circulares, né? Ou seja, quantas rodas eu posso formar, na verdade. Claro que nessa pergunta está sempre embutido quantas rodas distintas, né? Não interessa contar coisas que se repetem. Então, como são 5 elementos, a resposta é simplesmente 4 fatorial. É 1 a menos, né? E 4 fatorial é 24. Então, o problema das filas ou das permutações circulares, né, é também um problema tranquilo. Espero que vocês tenham compreendido, então, tudo que a gente propôs nessa aula, que era trocar de posição elementos distintos, depois trocar de posição elementos que podem ter repetição, né, dentro de o mesmo código de uma mesma palavra, ou trocar de posição elementos que estão numa roda, né, uma permutação chamada circular. Espero que vocês tenham compreendido e até o nosso próximo vídeo.